nesta noite. É sempre bom estar junto com ela, adorando a Deus, em nome de Jesus. Quem encontrou o texto, diga amém. Tiago 4:7 diz o texto: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Repita após mim, por favor, e diga: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Antes de sentar, diga para alguém: você é a resistência. Pode tomar o seu assento. E preste-me o favor, a gentileza da sua atenção. Deus tem uma boa palavra ao nosso coração esta noite. Meus irmãos, a Epístola Universal do apóstolo Tiago, ela é escrita entre os anos 45 e 50 depois de Cristo. Esta é uma das epístolas consideradas uma das mais antigas do Novo Testamento, e a Epístola de Tiago foi escrita e direcionada às 12 tribos, chamadas tribos da dispersão, isto é, os judeus cristãos espalhados por fora de toda a Palestina. A palavra Tiago é uma palavra grego-hebraica que quer dizer Iacobos, e esta palavra ela conota uma expressão muito conhecida por nós do Antigo Testamento, que é a expressão Iacov, isto é, Jacó. O mesmo significado para Jacó, que aparece em Gênesis 25 e 26, agarrando o calcanhar do irmão, é o mesmo significado para o nome Tiago, que quer dizer agarrador. E é muito interessante que este irmão, por nome Tiago, ele no capítulo 1 e no versículo 1, é descrito como servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena ressaltarmos que nós estamos diante de alguém que era irmão de sangue do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. E é muito profundo dizer que, apesar de ser irmão de Jesus, quando você lê Tiago 1:1, você vai ler que este Tiago, ele é servo de Deus e ele é servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de irmão, Tiago também é servo, e o nome Tiago, ou Iacobos, ele traz a ideia de suportar as aflições com um propósito de firmeza, suportar as adversidades com um propósito de resiliência. Quando você lê a Epístola de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 12, você vai ver o próprio Tiago dizendo: bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido a todos aqueles que o amam. Então, o nome Tiago, que quer dizer agarrador, mas traz a ideia de estar firme no propósito com resiliência, também se atribui ao que ele disse no versículo 12: feliz é o homem que suporta a provação. A palavra suportar ali no grego é hipomenei, que significa estar firme sobre pressão e suportar com constância, isto é, persistir sem desistir. Este Tiago foi irmão do Senhor Jesus e ele também foi líder da igreja em Jerusalém. Mas o maior título que este homem pode carregar não é ser irmão de Jesus e muito menos pastor da igreja em Jerusalém. O maior título que o apóstolo Tiago carrega é no capítulo 1, versículo 1, quando ele disse: servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Este título cabe a nós abraçarmos, agarrarmos e carregarmos, porque nós podemos conquistar ao longo da nossa vida
muitas grandezas, mas a maior qualidade de um ser cristão é a qualidade de servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. A palavra servo, em Tiago 1, é do grego doulos, que quer dizer servo por amor, servo que vai servir por voluntariedade. Não é sobre o status, é sobre o serviço. E quando nós olhamos Romanos 1:1, nós vamos perceber que Paulo também foi um doulos. Paulo também foi servo, porque lá em Romanos 1:1 vai dizer a Bíblia que Paulo, servo de Deus e apóstolo do Senhor Jesus. Agora, sabe o que é mais lindo? Jesus também foi um servo. Jesus também foi um doulos. Quando você abre a Bíblia em Filipenses 2:7, você vai ver Paulo testificar sobre Jesus, e Paulo vai dizer com muita propriedade, ele assumiu a forma de servo. Então Jesus, que era o próprio Deus, não usurpou ser igual a Deus, Filipenses 2:5, mas ele se tornou homem, e como homem, ele se fez servo. Este é o maior status que alguém pode receber. Esta é a maior qualidade de um cristão, é ser servo diante de Deus, e o doulos, ou servo, é servir por voluntariedade, é servir com amor, e este título precisa estar imprimido em nossa alma. Este título precisa estar imprimido no nosso coração. Lá fora você pode ser qualquer pessoa e respeitado por demais na sociedade, sendo alguém influente, sendo alguém respeitado, mas nós devemos ser conhecidos como servos de Deus e servos de Jesus. Uma das maiores qualidades dos servos é que, além de servir por amor e por voluntariedade, o servo é humilde diante do seu Senhor, porque soberba não combina com chamada, soberba não combina com o ministério. E é lindo ver esse texto. Tiago é irmão de Jesus, mas ele é servo de Deus, ele é servo de Jesus. Que nós saiamos daqui esta noite na mesma perspectiva de Tiago. Eu posso ser o que sou, mas acima de tudo resolvi servir com amor. Eu posso ser o que for, mas acima de tudo eu resolvi servir com voluntariedade. Que é um conselho: seja um membro servo, seja um cooperador servo, seja um diácono servo, seja um presbítero servo, seja um evangelista servo, seja um pastor servo, porque o servo, ele faz a diferença. A ideia é que servir aqui não é imposto, não é forçado, é servir por voluntariedade. Aliás, você só alcançou o que alcançou na presença, não é porque ainda você vai servir. Você só alcançou o que alcançou, é porque você já está servindo. E eu vou profetizar que tem muitas outras coisas para você conquistar, mas o conselho é: continue servindo a Deus. No ministério ninguém cresce trapaceando, no ministério ninguém cresce bajulando, no ministério ninguém cresce derrubando os outros, no ministério se cresce servindo a Deus. Não é para ser visto, é para servir com amor e para servir com voluntariedade. Quando você lê a Bíblia em Êxodo 21:5, você vai ler sobre o escravo da orelha furada. E quando você vai ler Êxodo 21:5 e 6, você vai perceber que este escravo da orelha furada, ou este servo da orelha furada, ele era comprado pelo seu senhor, servia por 6 anos diante do seu senhor, e no 7º ano, pela lei, ele era livre. Mas, se ele escolhesse continuar servindo ao seu senhor,
com voluntariedade e amor, levavam-se à porta e furavam a orelha deste servo, e furavam a orelha deste escravo. É muito profético. Furava-se a orelha do escravo na porta, e todos viam que voluntariamente este servo escolheu servir por amor, servir por fidelidade. E o ato de furar a orelha do servo que escolheu servir com voluntariedade e amor é que a orelha, ou as orelhas, são os meios pelos quais Deus nos deu a ferramenta para ouvir. Quando você lê as cartas das igrejas da Ásia, em Apocalipse 1 e 2 e 3, você vai ver muito contínua a expressão: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Então, em todas as igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, o conselho de Deus é: quem tem ouvidos, ouça. Mas a ideia em Êxodo 21, e 5 e 6 é: quem tem ouvidos e decidiu servir com voluntariedade, obedeça à voz do seu Senhor. Diga para quem está ao seu lado, por favor: quem tem ouvidos, obedeça. Quem tem ouvidos, ouça. E por falar em obedecer, e por falar em ouvir, olha o conselho do pastor da igreja de Jerusalém. No capítulo 4, versículo 7, o conselho dele é: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. A palavra sujeitar-vos no grego é upotasso, que significa estar alinhado sob a autoridade superior, servindo de forma voluntária. Aprenda que quando o servo de Deus está sujeito a Deus, ele está dizendo: Senhor, eu estou submisso à tua vontade. A tua vontade é maior que a minha. A tua vontade é soberana, porque eu não vou viver as minhas vontades. Eu estou sujeito à tua vontade. E se você está sujeito à vontade de Deus, você está sujeito ao tempo de Deus. Se você está sujeito à vontade de Deus, você está sujeito a entender que tudo é do jeito de Deus e da forma de Deus. É o que Paulo disse à igreja na Galáxia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que Paulo disse na igreja de Roma, no capítulo 12, versículo 2: não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, isto é, estejam sujeitos à palavra de Deus, porque quando nós estivermos sujeitos à vontade de Deus, nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quantos querem viver esta boa? Quantos querem viver esta agradável, perfeita? Levante sua mão e eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida esta noite. Nós vamos sair desta noite na obediência a Deus. Nós vamos sair desta noite, deste culto profético, debaixo do centro da vontade de Deus, porque a cobertura espiritual que me protege é construída na obediência. Eu decido ser fiel, eu decido obedecer, eu decido ser santo, eu decido ser guiado pela voz que falou com Abraão dizendo: sai. É um lugar que tu não sabes, é um lugar que tu não conheces, mas a obediência gerada e construída neste homem estava dizendo: eu vou para onde o Senhor queira que eu vá, eu habitarei onde o Senhor queira que eu vá. Eu profetizo que esta noite Deus está te dando sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus, a mesma sensibilidade que Deus deu para Saulo em Atos 9. A luz pairou, todo mundo viu a luz, mas só quem ouviu a voz de Deus foi Saulo. Todo mundo enxergou o clarão que desceu, mas só quem ouviu
ouviu a voz de Deus foi Saulo. Muita gente vai ver a luz, vai enxergar a luz, mas quem tem chamada vai ouvir a voz de Deus. Não só ouvir, vai obedecer à vontade de Deus, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Diga para o seu irmão: só permanece em pé diante do diabo quem se prostra diante da vontade de Deus. Guarde isso. Só permanece em pé diante das situações adversas, diante do adversário, quem primeiro se prostra para obedecer à vontade de Deus. Lembra de Jesus em Lucas 4, jejuou 40 dias, 40 noites, ele foi sujeito a uma autoridade dos altos céus, ele resistiu ao diabo, e o diabo aparece naquele deserto para tentar Jesus, mas por causa em que ele estava debaixo da autoridade divina, o diabo até veio, mas Jesus venceu em 3 esferas, ele venceu na adoração, ele venceu na obediência e venceu na submissão da palavra. Na adoração, ele disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Na obediência, ele disse: não tentarás ao Senhor. E na submissão maior à palavra, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, mas olha que interessante, ele saiu do deserto cheio do poder do Espírito. Eu vou repetir e vou aplicar. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, mas saiu do deserto cheio do poder do Espírito. Quem crê que esta noite Deus quer te encher de poder? Ele vai te encher de poder para você ser a resistência. O diabo vai se prostrar e dizer: se prostra, e você vai resistir. Ele vai dizer: adore a outros deuses, e você vai resistir. Ele vai dizer: lança-te de alto a baixo, mas você será resistência para a glória de Deus. Rebelde não é cheio de poder, porque vive em vida de insubmissão, mas o servo será cheio por causa da sua obediência. Deus quer te encher aqui esta noite. Deus quer te encher. Pega na mão de um crente que está aí do teu lado, levanta a mão dele para o céu, e eu vou te dar alguns segundos só para você dar glória a Deus, que é de graça, só para você dar aleluia. Quem é batizado no Espírito e pode falar em mistério, levante a sua voz agora, porque quem sabe você está vivendo um deserto. Este deserto tem sido campo de guerras, campo de batalhas espirituais, mas Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu vou te encher do meu Espírito, e no final de tudo você vai dizer: vale a pena ser submisso, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser obediente à vontade de Deus, o Todo-Poderoso. Adara Xanderécia. Sujeitai-vos, pois, a Deus, estejam debaixo da autoridade suprema, estejam debaixo da autoridade maior. E o segundo conselho vem: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Diga isso para 2 pessoas que estão aí perto: resista e ele fugirá. Resista e ele fugirá. A palavra resistência no grego é antistete, da raiz antistemi, que significa opor-se contra. O que Tiago está dizendo? O diabo virá com grande força, mas vocês vão se opor contra as forças do adversário. Olha que interessante esta ideia. Ele virá com grande força para matar, para roubar, para destruir, para frustrar, mas os que são resistentes vão se opor com força. E sabe o que é lindo? Não é
força da mente humana, não é força do braço humana, é a força das armaduras que provém de Deus, o Todo-Poderoso. Eu vou profetizar que esta noite Deus vai revestir você. Tem pessoas que chegaram aqui e já não tem mais força para se opor contra o diabo, não tem forças para lutar no campo desta guerra, mas Deus te trouxe aqui para te dizer esta noite: você é resistência, e eu vou te revestir das minhas armaduras. Você é resistência. Levante essa mão para receber e reagir a esta palavra. Deus está renovando as tuas forças no campo da guerra. Deus está renovando as tuas forças nos campos das batalhas espirituais. Efésios 6:10 disse Paulo: no demais, irmãos, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:11 disse Paulo: revesti-vos de toda a armadura que provém de Deus, para que possam opor-se contra, para que vocês possam resistir às astutas ciladas do diabo. Diga para o seu irmão: firmeza é o ponto de equilíbrio. Você conhece alguém que oscila? Você lembrou de alguém que oscila muito? Mas essa noite Deus está falando conosco neste lugar, e o que Deus fala na minha boca é: você vai resistir firme. Você vai resistir firme. Quantos querem resistir firmes? Quantos querem resistir firmes? Agora olha para cá. Sabe o que é interessante? Efésios 6:11. Ele está se opondo contra as forças das trevas. Ele está se opondo contra os ataques do diabo. Mas você vai ver que todas as vezes que a palavra firme aparece, no versículo 11, no versículo 12, no versículo 13 e 14, a palavra firmeza ou opor-se contra nunca é indo atacando o inimigo, mas é se defendendo dele. Quando a cilada do diabo vem, eu preciso estar firme. Quando o dia mau chegar, eu preciso estar firme. Quando Deus quer colocar em mim o cinturão da verdade, eu preciso estar firme. Estar firme aqui nunca é atacando, é sempre se defendendo. Diga para o seu irmão: firmeza não é ausência de ataque, é permanência no propósito, apesar do ataque. Leia isso no telão e repita: firmeza não é ausência de ataque, é permanência no propósito, apesar do ataque. Permanência apesar do ataque. Você será atacado? Com certeza, mas nada vai te tirar da presença. Você será atacado. Tem alguém recebendo isto aqui? O inimigo virá para atacar? Com certeza. O inimigo vai levantar alguém? Com certeza. Mas apesar de estar sendo atacado, nada vai te arrancar do propósito. Nada. Eu estou pregando para alguém que está enfrentando guerras internas. Eu estou pregando para alguém que está igual Neemias. Você está levantando muros, edificando portas. Estão vindo os Sambalates da vida, estão vindo os Gesens e os Tobias da vida, dizendo: esse muro vai cair, o vento vai soprar e bater, vai destronar tudo. Mas hoje você vai sair daqui igual Neemias 6:3. Eu estou em uma grande obra. Quem está em uma grande obra e não vai parar. Apesar de estar sendo atacado, você vai persistir no propósito. Persistir no propósito. Deus está te dando graça esta noite, porque firmeza é a fé amadurecida. Glória a Deus. Resistência silenciosa revela que você já está posicionado em Deus. Pega na mão de um crente cheio aí e diga: firmes. Firme na promessa. Apesar do ataque, firme. Firme nas promessas do Senhor.
Enquanto tu reage a isso, eu profetizo que o teu nível de firmeza será igual Jó 22 e 28. Disse Deus: Jó, quando tu determinar algo no teu coração, seja firme. Oh, aleluia, o nível da tua firmeza será igual ao do salmista no Salmo 40, versículos 1, 2 e 3. Eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, firmou meus pés sobre uma rocha, colocou na minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Daniel 12, 13, disse Deus para o profeta: tu, porém, vai até o fim. Abacuque 3 e 17, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, a ovelha da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam gados, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu vou aproveitar que alguém levantou a mão e eu vou profetizar Mateus 7, 24. Quem ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem que firmou a sua casa na rocha. Versículo 25. Vieram ventos, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram contra aquela casa, mas a casa estava firme, pastor Jovaí, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Pega na mão de um crente, chacoalha ele até ele dar glória e diga: Deus te chamou para ser resistência, Deus te chamou para estar firme no propósito. Enquanto tu chacoalha ele, eu vou profetizar que você será resistência como Noé. Noé resistiu ao sistema e no meio de uma geração ímpia, má e perversa, Gênesis 6 e 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por causa de Noé, uma geração inteira foi salva. Quem resiste hoje salvará gerações amanhã. Seja resistência igual José. José resistiu à mulher de Potifar e governou sobre o Egito, porque quem reconhece o seu valor não negocia a sua santidade. Seja resistência igual Moisés. Em Hebreus 11, 23 e 24, pela fé Moisés decidiu ser chamado de filho da filha de Faraó. Antes preferiu ir para o deserto, ser provado por Deus. Ei, o Moisés recusou ser filho da filha de Faraó, preferiu ir para o deserto. Ele trocou aos olhos humanos algo grande para viver aquilo que era eterno. Eu não quero viver coisas grandes, eu quero viver propósitos eternos diante da presença. Seja resistência. Seja resistência igual Neemias, que resistiu às distrações. Se levantou Sambalate, Gesem e Tobias, mas Neemias disse: eu estou em uma grande obra e não posso parar, porque quem sabe o que está construindo resiste toda a tentativa da distração. Seja resistência igual Jó, que no meio das perdas, ele olhou para a mulher e disse: aceitaríamos somente o bem de Deus e não o mal? Eu sei que o meu Redentor está vivo. Estou sentindo graça. 30 segundos de glória a Deus e aleluia na casa. O mais alto que você pode. O mais alto que você pode. Seja resistência igual Daniel e seus amigos resistiram à Babilônia. Seus amigos Misael, Ananias e Azarias decidiram resistir à ordem de se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, porque resistência é ficar de pé quando todos decidem se dobrar. O mundo decidiu se dobrar, mas a igreja está de pé. A igreja está de pé.
Seja resistência igual Esther, que resistiu o medo e cumpriu o propósito. Disse Esther: se perecer, eu pereci. Sabe o que ela está dizendo? Se for para morrer por causa desse propósito, eu vou morrer. Mas Deus deu graça para Esther, porque a resistência não deixa o medo sufocar a minha chamada. Pregadores e cantores, mestres da nossa igreja, sejamos resistência igual Jeremias, porque quando disseram para ele, não pregue a verdade, no capítulo 20 do livro que carrega o seu nome, versículo 9, Neemias vai dizer: eu ardia com esta palavra no meu coração como um fogo, e não pude conter. Quando o rei está dizendo, não pode pregar a verdade, Neemias está dizendo, eu vou pregar a verdade, porque ela arde no meu coração como fogo, e eu não posso resistir, porque resistência é falar a verdade, mesmo quando o preço é alto. Lembra de Estevão? Resistiu às afrontas, resistiu às pedradas. E qual é o segredo da resistência de Estevão? Quando estava afrontando e apedrejando ele olhava para o céu. Porque quando você olha para o céu, as pedras que vêm da terra não podem te sucumbir. Seja igual Paulo, resistiu às perseguições. Porque quem tem resistência, resiste, aguenta as pressões da vida. Esteja em pé que eu preciso orar por você. Jesus resistiu à morte, ao terceiro dia ele ressuscitou. Diga glória a Deus. Se a igreja resistir ao mundo, viveremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a igreja resistir ao mundo, o céu vai invadir a terra. Se a igreja resistir ao mundo, viveremos o sobrenatural. Se a igreja resistir à carnalidade, nós voltaremos a caminhar no fogo do Espírito. Se a igreja resistir ao entretenimento vazio, nós voltaremos a ter níveis de arrependimentos profundos. Se a igreja resistir o conformismo, uma geração inteira será reformada. Se a igreja resistir ao pecado tolerado, nós seremos um farol no meio da escuridão. Se a igreja resistir à frieza espiritual que assola os nossos dias, nós vamos caminhar no fogo do Espírito outra vez. Segure a mão de alguém, ore por favor. Ore por ele agora, ore por ela agora. Aperte a mão nesse crente, clame, clame, clame.